Olá, me chamo Misael, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, bolsista CAPES, e hoje, com imensa honra, apresentarei um recorte da minha dissertação de mestrado, cujo título encontra-se na tela, trabalho esse que vem sendo desenvolvido sob orientação da professora Giovana Ferreira Gonçalves. O objetivo geral dessa pesquisa é investigar os efeitos da instrução explícita mediada pela ultrassonografia na aquisição das vogais altas anteriores do inglês I e E, também denominadas tensa e frouxa, respectivamente, por aprendizes brasileiros. Dentre os objetivos específicos, então, analisar e descrever acusticamente esse par de vogais conforme produzido pelo aprendiz, investigar se essas vogais são produzidas distintivamente, comparar se há diferenças acústicas pré- e pós-instrução explícita. Em relação à justificativa, estudos têm apontado para uma tendência dentre aprendizes brasileiros de produzirem essas vogais com sobreposição, por influência da língua materna, cujo sistema vocálico compreende somente uma vogal alta anterior. Nesse sentido, é importante destacar o papel da inteligibilidade da fala, uma vez que, havendo sobreposição entre essas vogais, possivelmente problemas de comunicação poderão ocorrer. Além disso, essas vogais são frequentemente ensinadas em relação à sua maior ou menor duração, em detrimento de características na qualidade vocálica. Apesar do aprendiz poder contar com feedback proprioceptivo, nem sempre a visualização de determinados movimentos articulatórios é possível. Nesse sentido, a ultrassonografia permite que o falante, que o aprendiz, possa visualizar em tempo real a sua produção articulatória, e alguns estudos vêm investigando essa temática. Dentre eles, alguns estão destacados aqui. Apesar de serem pouco numerosos, todos esses estudos têm mostrado resultados promissores no que tange a aplicação dessa ferramenta no ensino de L2. Caracterizando, então, acusticamente essas duas vogais referidas, temos um exemplo de um espectrograma das palavras read e head, e, na sequência, os valores numéricos trazidos pela literatura para descrever essas vogais em termos de duração e frequência de seus formantes. A metodologia compreende um sujeito experimental, estudante de língua inglesa no Brasil, e um falante nativo de inglês americano, utilizado como sujeito controle. Todos os procedimentos foram realizados no Laboratório de Emergência da Linguagem Oral e foram realizadas 3 coletas de dados, pré-teste, pós-teste 1 e pós-teste 2, antes e depois das instruções, utilizando-se gravadora digital. Cada coleta compreendeu 156 tokens vocálicos. A aprendiz foi ainda submetida a 3 sessões de instrução, utilizando sua ultrassonografia, conforme ilustra a imagem do espaço destinado à execução dessas instruções, e a análise formântica de F1 e F2 foi realizada por meio do software Pratt. Em relação aos resultados em destaque, tem-se então os dados de F1 e F2 das produções da nativa. Em relação a F1 da vogal tensa da aprendiz, ao longo das coletas esse valor diminuiu, e em relação à sua produção da vogal frouxa, os valores de F1 aumentaram. Em ambos os casos, esses dados vão ao encontro daqueles apresentados pela nativa, corroborando então uma produção mais robusta. Em relação a F2, os valores mantiveram-se estáveis, não havendo então obtenção de ganhos no referido eixo. Em relação à figura 2, tem-se o espaço acústico, em azul, com as vogais da aprendiz, e em vermelho, com as vogais da nativa. As vogais do referido par pela nativa apresentaram uma distância euclidiana de 747 Hz e da aprendiz de 255 Hz. A partir do pós-teste 1, o aprendiz passou a apresentar 315 Hz de distância euclidiana e no pós-teste 2 essa distância aumentou, atingindo 467 Hz. Então, apesar de considerarem-se apenas os dados de um sujeito, a partir dessa pesquisa foi possível evidenciar o quão promissora essa ferramenta é, a ultrassonografia, quando aplicada em atividades de instrução explícita, com ênfase na aceleração do processo de aquisição fonético-fonológica de L2. Aqui estão as referências. Obrigado.